lugar. Aleluia, Jesus. Presença gloriosa sobre esse lugar. Aleluia. Deus tem algo a fazer nesse momento. Meu Deus. Eu estou te pedindo o envio do Espírito Santo nesse momento. Aleluia. Aleluia, Jesus. Lamanas. Lis. Manas. Linas. Nas. Linas. Manas. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Meu Jesus. Meu Deus. Linas. Manas. Lis. Glórias a Deus. Se trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra no livro segundo escreveu o Dr. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 15, a partir do verso de número 8. E a mensagem dessa noite está intitulada como a parábola da dracma perdida. Aqueles que acharem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Podemos? Diz assim a palavra do Eterno, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a busca com diligência até achá-la. E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Coloca a Bíblia no assento. Bendito Deus,
Pai Santo e amado, mais uma vez eu quero externar o meu agradecimento a Ti pela confiança que Tu me concede de subir a esta tribuna e ser o pregoeiro das Tuas sagradas escrituras. Pensei, ó Deus, como temos falado, que não existe grandes mensageiros, mas na verdade existem grandes mensagens que são colocadas dentro de vasos de barro. Aleluia, Jesus. Essa mensagem que Tu colocaste dentro desse vaso, ó Deus, que possa ser liberado com autoridade, com unção, com poder, e que vai de encontro à necessidade do coração daqueles que Te ouvem, e desta feita consolar, exortar e edificar vidas que aqui estão. Senhor da glória, que todos nós possamos sair daqui soltando de alegria, Pai, que possamos sair daqui renovados e de maneira nenhuma da mesma forma como entramos. Fala conosco de uma forma poderosa, de uma forma concisa e transcendental, e venha, Senhor, a consolar os nossos corações. Assim oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Bem, meus amados irmãos, famílias abençoadas em Cristo Jesus, pedras que vivem nessa construção espiritual, noiva do Cordeiro, e simpatizantes da nossa fé. O que eu quero dizer nessa noite é que boa parte dos ensinamentos dados pelo Senhor Jesus foram por meio de parábolas. O Senhor Jesus, Ele utilizava as parábolas, que na verdade são ilustrações, para ensinar uma verdade e também para esclarecer seus ensinos. As parábolas que Jesus utilizava serviam para demonstrar a natureza do seu reino e também para testar a disposição dos seus ouvintes. O próprio Senhor Jesus, pastor Aguilera, ele disse para os seus discípulos: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino, mas para os de fora tudo se fala por meio de parábolas. E quando Jesus ele utilizava as parábolas, as ilustrações, ele usava alguns fatores que o cercavam. Isso para quê? Para dar vida ao seu ensino. Na parábola do semeador, na parábola do grão de mostarda, do joio e do trigo, o Senhor Jesus ele utilizou um fator chamado natureza. Ele faz uma alusão ao campo. Já na parábola do juiz iníquo, do bom samaritano, das 10 virgens, ele utilizou um dos fatores chamado acontecimentos na cidade. Ele pega aqueles acontecimentos na cidade e faz uma ilustração para trazer ensinamento acerca do seu reino. E nesse capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, o Senhor ele aborda 3 parábolas. E essas 3 parábolas aparecem agrupadas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Cada uma dessas parábolas, elas foram formuladas pelo Senhor em resposta às colocações críticas que os fariseus vinham fazendo a respeito dele. Os fariseus eles vinham atacando o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele estava em companhia, ou ele estava se associando a publicanos e pecadores. Então o Senhor Jesus ele vem falando e ele vem mostrando nessas 3 parábolas a importância e o valor de uma alma. Porque para o Senhor uma alma tem muito valor e tem muita importância. Se você reparar o versos de número
7, o verso de número 10 e o verso de número 32 desse capítulo 15, você vai ver que falam a respeito de alegria, fala a respeito de regozijo e festa nos céus por um pecador que se arrepende, por uma alma que se rende ao Senhor Jesus. Então você vai ver, querido, que o Senhor Jesus, ele traz essas parábolas para ilustrar acerca dos seus ensinos e também para fazer que os fariseus entendessem que uma alma é importante para ele. O verso de número 8, aí da sua Bíblia Sagrada, Jesus ele vem trazendo algo novo. Jesus, pastor, aqui ele inova, ele traz a ilustração de uma mulher. E todos nós somos sabedores que as mulheres, elas não eram nomeadas nessa época. Todos nós somos sabedores que as mulheres, elas não eram bem aceitas. Com raríssimas exceções, na Bíblia Sagrada você vai ver algumas mulheres sendo nomeadas ou aparecendo, porque as mulheres, elas não eram bem aceitas. Mas o que acontece aqui? O público feminino que seguia o mestre vinha crescendo. E ele traz essa parábola para mostrar a importância também da mulher, por ser ela uma alma, e que ela também tinha direito ao arrependimento. E Jesus ele dá ênfase a essa mulher que possuía 10 dracmas. E só para que nós possamos entender, a dracma era uma moeda de prata grega. E ela era comparada ao denário. O denário era uma moeda de prata romana. E o seu valor correspondia ao salário de um dia. E se nós fôssemos traduzir para a nossa realidade, se nós fôssemos traduzir para o nosso salário aqui no Brasil, seria R$23 cada moeda ou cada dracma na época de Jesus, traduzindo para o dinheiro brasileiro, era o valor de uma dracma. Embora que o texto também ele não nos afirme, Jesus está falando possivelmente com duas classes de mulheres. O texto ele não vai te mostrar, mas possivelmente Jesus esteja falando com duas classes de mulheres: as mulheres beduínas ou as mulheres aldeãs, que eram as mulheres que viviam nas aldeias. Então preste atenção, se Jesus aqui nesse texto estivesse referindo às mulheres beduínas, as dracmas eram colocadas como um adorno nas orlas de seu véu. Se Jesus aqui estiver falando a respeito das mulheres aldeãs, as dracmas eram utilizadas como um colar para enfeitar. E essas dracmas, elas eram utilizadas como um adorno. E provavelmente faziam parte do seu dote. Repita comigo, dote. E o que é dote, pastor? O dote é o preço que o pretendente pagava aos pais da sua futura noiva. E os pais, o que eles faziam? Eles pegavam essas moedas e devolvia, presenteava a filha. E nós sabemos o que? Que Jesus, ele também, querido, nos dotou. O Senhor Jesus pagou o dote para que nós, a igreja, pudéssemos vir a ser a sua noiva. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A perda de uma dessas dracmas, ou a perda de uma dessas moedas, que fazia parte do adorno de uma mulher, comprometia ela e traria, pastora, escândalos. É por isso que o texto vai dizer que quando ela perde a dracma, ela acende a luz,
ela varre a casa e procura diligentemente por essa moeda. Ela procura com muito zelo. Ela procura com muito cuidado até o quê? Até encontrá-la. Porque para ela era algo importante. E o interessante aqui é que essa mulher, ela perde a sua dracma dentro da própria casa. E o Senhor Jesus aqui está se referindo a uma mulher pobre. Por que pobre, pastor? Porque na época as casas das pessoas humildes, elas eram de apenas um cômodo. Não possuía janelas, apenas portas. E a luz era de difícil acesso. Não tinha luz. Então Jesus está se referindo a uma mulher pobre. E tem casas, presta atenção, que nós vamos trazer para a realidade dos nossos dias. E tem casa de muitas pessoas, tanto os humildes, como aquelas que têm condições e se dizem crentes, que a luz é de difícil acesso, entra de tudo, menos luz, é treva por isso. Meu Deus. A luz dentro da casa de muita gente se diz crente, é de difícil acesso. Ela abre a porta para tudo entrar, menos a luz do Evangelho, menos a luz de Cristo. Nessa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Em exatos momentos, nós vamos precisar fechar portas, para que algumas coisas não entrem, apenas a luz, ela vai ter acesso dentro das nossas casas. E essa mulher está à procura de algo que para ela é de suma importância, algo que ela valorizava muito. E quantas pessoas estão abrindo mão e colocando valores de lado? E eu não estou me referindo a dinheiro. Eu nessa noite estou me referindo a princípios. Tem muita gente colocando princípios de lado. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, é noite de nós procurarmos e resgatarmos princípios que um dia nós perdemos e que é de muita valia para nós. Aleluia. Essa parábola vai nos ensinar que para encontrarmos o que realmente nós perdemos, que é de muita importância, vai dar muito trabalho. Vamos precisar empenhar esforços até conseguir acharmos o que realmente perdemos e que é de valor. Então essa parábola está nos ensinando isso. E essa mulher, ela faz o que? Ela acende uma candeia. Essa mulher, o que ela faz? Ela ilumina o local. E quando ela ilumina o local, ela pode constatar que havia muita sujeira e que essa sujeira já estava acumulada por um bom período. As mulheres que aqui estão sabem muito bem. Amém, mulheres? Amém. Amém, mulheres? Amém. Vocês sabem muito bem que quando se dá uma faxina na casa, quando dá aquela geral mesmo, sai tanta sujeira que os nossos olhos pareciam não ter, sim ou não? Sim. E o que eu quero dizer com isso nessa noite? Tem muita gente olhando superficialmente. Meu Deus. E parece que está limpo. Meu Deus. Aparentemente parece que está limpo. Mas se fizer uma faxina, se der uma geral mesmo, vai sair muito lixo que você nem imaginava que estava ali e já estaria há bastante tempo, e que é necessário, querido, você limpar, porque, querido, se você não limpar, você não vai resgatar valores que são de valia e de suma importância para a vida da sua casa, para a vida da sua família. Para você resgatar os princípios,
completa. Enquanto você não meter a mão na vassoura, a dracma vai continuar perdida. Enquanto você não varrer, a dracma não aparece. Enquanto você não tirar o lixo, o valor não vai aparecer. Quantos me ouvem nessa noite e estão entendendo o que Deus está falando? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então fala para o seu irmão, tem que varrer. Tem que Tem que varrer. tirar algumas coisas do lugar para limpar a sujeirinha que está lá, para que o valor e os princípios apareçam. Então, se for preciso tirar a televisão, tire. É Deus. Fala, Jesus. Se for preciso tirar o computador, a internet, o É Facebook, Deus. tira. Aleluia. Fala, Deus. Se for preciso proibir a entrada de alguém, proíba. Se for preciso pedir alguém da família para não intervir, faça isso. Para você poder resgatar os princípios de comunhão. Quando nos assentávamos à mesa juntos para almoçar e jantar, é necessário, querido, resgatar isso que está sendo perdido dentro de muitos lares que se dizem cristãos. Aleluia. Se for preciso fazer mudanças, faça. Se for preciso estabelecer regras, estabeleça, mas resgate em nome de Jesus os princípios. E aqui vai um recadinho para você que é pai, para você que é mãe. Não deixe a coisa correr frouxa não, segure as rédeas. É necessário. É Deus. Tem muitas coisas que nós vamos permitindo. Tem muitas coisas que fingimos não estar vendo e que na verdade vai se acumulando e vai se tornando montanhas e montanhas de lixo. É necessário varrer para que realmente o valor apareça, para que o valor prevaleça. Mais uma vez, diga para o seu irmão, tem que varrer. Qual é o lixo que está dentro da tua casa que precisa ser varrido? Varra nessa noite. Aleluia. É necessário resgatarmos os princípios. E o que essa mulher faz? Essa mulher, ela acende uma candeia. Ela ilumina toda a casa. Então, se você quer resgatar os princípios dentro da sua casa, dentro do seu lar, acenda a candeia lá. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus. O evangelista João, no evangelho que ele escreveu no capítulo 1, verso 5, ele diz que a luz resplandece sobre as trevas. Ele diz: mas eu sou a luz. Então acenda a luz do evangelho dentro da sua casa e resgate os princípios, os valores estabelecidos dentro do evangelho para a sua família. É diferente a mensagem de hoje. A mensagem de hoje está falando da sua casa. A mensagem de hoje está falando da sua família. E a mensagem de hoje também vai falar da vida da igreja. Porque, querido, a igreja começa dentro da sua casa. Se lá não tem valores e princípios, consequentemente a igreja não vai ter valores e princípios. Se nós não resgatarmos isso dentro das nossas casas, consequentemente a igreja não vai absorver isso. Aí sobra para o pastor. O pastor que tem que ter o cuidado de estabelecer tudo isso. E na realidade o pastor não estabelece nada. O pastor apenas traz o conhecimento e o ensinamento para que aqueles que ouvem possam ser praticantes e alicerçar os seus pés sobre a rocha. E quando a Bíblia ela fala de mulher, a pastora Guida e alguns irmãos sabem disso. Ela está fazendo um paralelo com a vida da igreja. Quando a Bíblia fala de mulher, ela faz uma analogia com a igreja. E a igreja nesses últimos dias
perdeu alguns valores e princípios que precisam ser resgatados. E esses princípios e esses valores só serão encontrados quando a luz do verdadeiro Evangelho for aceso e voltar a ser pregado em cima dos nossos púlpitos. Aleluia. Hoje prega-se de tudo, menos o verdadeiro Evangelho, pastor. Prega-se de tudo, menos o verdadeiro Evangelho que vai produzir arrependimento e conversão de vidas. Se você for no livro de Neemias, capítulo 8, nós falamos aqui pela manhã, diz que Esdras, o escriba, ele pega o livro da lei de Moisés e ele está perante todo o povo, e todo o povo está reunido como um só homem na praça diante da porta das águas. E esse povo estava regressando do exílio. Era hora de implantar, era hora de estabelecer um culto novamente de adoração a Deus, porque eles estavam regressando do exílio. Os muros já estavam construídos, o templo praticamente terminado, e agora era hora de fazer com que o povo viesse ofertar e oferecer sacrifícios a Deus. Eles estão reunidos, e Esdras, de cima de um púlpito, está falando o livro da lei. E se você for ver, quando Esdras, Neemias e alguns sacerdotes, eles acabam de ensinar o livro da lei de Moisés, diz que todo o povo está chorando, e o povo está se lamentando com aquilo que eles estavam ouvindo. Houve naquele momento que Esdras estava falando um momento de quebrantamento. Houve naquele momento que um arrependimento por parte do povo por aquilo que eles estavam ouvindo, pastor aqui. Esse foi um dos maiores avivamentos que a Bíblia relata. Muitos falam dos avivamentos que aconteceram na história, mas para mim o maior avivamento que aconteceu foi esse que é. Quando a palavra de Deus voltou a ser falada, a palavra de Deus voltou a ser pregada. Porque a palavra de Deus é viva. Se ela é viva, ela traz avivamento para dentro da igreja. Então prega-se de tudo menos a palavra. A palavra ministrada hoje não traz nem reflexão, muito menos quebrantamento e arrependimento. Aí é necessário nós resgatarmos a dracma do verdadeiro evangelho que está perdido. Quantos entendem? Diga glória a Deus. Se você for no livro de 2 Reis, ou no segundo livro que escreveram os reis de Israel, no capítulo 18, vai falar a respeito de um rei chamado Ezequias. No capítulo 4 diz que Ezequias ele tirou os altos, porque quando houve a divisão do reino, Roboão e Jeroboão, ele institui alguns ídolos nos altos para que o povo que estava lá não descesse para adorar em Jerusalém. Então o que Ezequias faz? Ele quebra os altos, ele tira as colunas, derruba os postes ídolos e despedaça a serpente de bronze que Moisés fizeram. Sabe por quê, pastor? Até aquele dia o povo estava oferecendo incenso a essa serpente e chamando ela de Neustã. Por que é Neustã, pastor? É a serpente, amém. Mas o significado de Neustã é pedaço de cobre. O povo estava queimando incenso a um pedaço de cobre que Moisés havia erguido no deserto para que servisse de livramento àqueles que estavam sendo picados pelas serpentes abrasadoras. Eles pegam a serpente de bronze e fazem de amuleto e começam a adorar aquela serpente. E nos nossos dias, irmã Cláudia, não tem sido diferente. É o chamado sincretismo religioso. Hoje tem sido colocado um pedaço de cobre para o povo adorar também, que é aquele da varinha de Arão, é o tijolinho, é a toalha com suor. Tantos apetrechos
precioso, é a espada, é o sal. E nós precisamos resgatar a dracma da verdadeira adoração. Aleluia. Que se encontra perdida quando diz: Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Você não precisa de artifício para adorar a Deus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Meu Deus, aleluia. Os crentes estão dentro da igreja que precisa de um artifício. Eu preciso ver para que a minha fé se apoie. A tua fé tem que estar apoiada em Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Aleluia, Jesus. É por isso que se fazem as campanhas, de campanhas, de campanhas, de campanhas. E se arrecada, se arrecada, se arrecada, se arrecada. Esse não é o evangelho que nós conhecemos. E não é o evangelho que nós pregamos. Se você for também um pouquinho mais à frente em 2 Reis, capítulo 22, a Bíblia vai falar de um rei chamado Josias. E Josias, ele faz uma grande reforma em Judá. Josias, ele faz uma grande faxina. E diz que Euquias, o sacerdote, ele chega para o escrivão chamado Safã e diz: achei o livro da lei dentro do templo do Senhor. Até aquele momento, pastor, aqui o livro estava perdido. Até aquele momento o livro estava esquecido dentro do templo. Porque o povo, o que eles fizeram? Eles se inclinaram para as coisas erradas. O povo começou a se inclinar para a idolatria, para a imoralidade. Os lixos do pecado haviam coberto o livro da lei dentro do próprio templo. E não tem sido diferente do dia de hoje, igreja. Essa palavra que aqui está aí nas tuas mãos. O lixo também do pecado tem encoberto a Bíblia Sagrada em cima dos nossos pés. Essa palavra está escassa. E eu me lembro do profeta que diz que virão dias em que o povo terá fome e sede, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse dia está chegando, querido. Esses dias estão se aproximando. O povo está sedento, o povo está com fome, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Quando você prega essa doutrina, cria comichões no ouvido deles. Paulo diz isso. E por se pregar essa doutrina, aconteceria que criaria comichões nos ouvidos daqueles que realmente não pregavam a verdade. Você entra dentro das igrejas e prega prosperidade. Você entra dentro das igrejas e diz que Jesus vai te dar carro, casa, vai te curar. O meu Jesus, ele faz isso. Mas essa não é a tônica do verdadeiro evangelho. O livro da lei estava perdido no templo, como a Bíblia, ela está perdida dentro da própria igreja. E é necessário nós resgatarmos a dracma do ensinamento e do verdadeiro avivamento que esta palavra ela produz. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja Deus. A igreja desses últimos dias, ela precisa resgatar os valores e os princípios de credibilidade. Temos sido vistos como fábrica de dinheiro. É verdade. Temos sido vistos como escola de mercenários. Essa é a imagem que a igreja tem passado para os de fora. Pastores são taxados de ladrões, exploradores da fé. A igreja de hoje precisa resgatar os moldes e os princípios da igreja mãe, da igreja primitiva, e o viver o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42, quando eles disseram e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. E muitas
maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Está difícil de ver sinais hoje. Está difícil de ver maravilhas hoje. Eu tenho dito nesse lugar: o cego entra cego, está sempre cego. O paralítico entra paralítico, sai paralítico. O endemoniado está entrando endemoniado, está saindo mais endemoniado ainda. Essa é a igreja dos últimos dias. Mas nós precisamos voltar ao monte, aonde a sombra de um homem curava, aonde a palavra do homem tinha autoridade, e dizia assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e adianta. Precisamos resgatar isso, igreja. Precisamos resgatar a autoridade que a igreja perdeu no mundo espiritual. Tem muita gente baixando a cabeça pro diabo. Tem muita gente que não conhece a sua posição porque também não tem conhecimento, porque não lhe passa o conhecimento. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. É necessário voltarmos. É necessário resgatarmos. E diz que todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Pastora Guida, vendiam as suas propriedades, os seus bens e repartiam com todos segundo as suas necessidades. Hoje ninguém quer repartir nada. Hoje o pessoal só quer para eles. Duvido que alguém venda o que tem para repartir com o necessitado. E diz mais: perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. O que me chama a atenção é que eles iam caindo na graça do povo, e hoje nós estamos caindo na desgraça do povo. A igreja precisa resgatar a credibilidade. Eu acredito que o candeeiro da graça está sobre a igreja do Brasil. Mas se nós continuarmos dessa mesma forma, o próprio Jesus vai remover o candeeiro desse lugar. Aí vamos nos tornar como as igrejas, algumas igrejas dos Estados Unidos frias, que já se fecharam, ou como algumas igrejas do continente europeu que já também não existem mais. Repita comigo: precisamos resgatar a credibilidade. Precisamos resgatar a credibilidade. Está todo o seu irmão aí, você faz parte disso. A igreja, ela também precisa resgatar princípios e valores de fidelidade. O salmista no Salmo 101, verso 6, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que ande comigo. Fidelidade é característica de quem tem bom caráter. Fidelidade é característica de quem demonstra respeito por alguém e pelo compromisso assumido com a outra pessoa. Fidelidade, pastor Aguilera, é sinônimo de lealdade. E a igreja de hoje, ela tem sido desleal para com Deus e para com o compromisso assumido. O compromisso assumido é anunciar o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aí você pode dizer assim para mim: mas pastor, o Evangelho tem sido anunciado. Nós não temos visto o Evangelho sendo pregado na mídia. É verdade. Mas eu estou falando de um verdadeiro Evangelho. Um Evangelho que realmente traga transformação. Não um Evangelho de conto de fadas, um Evangelho de facilidade, mas um genuíno Evangelho. Não um Evangelho de prosperidade, mas um Evangelho que produza no interior de seus ouvintes desejo de mudança. Um Evangelho que faça arder o coração daqueles
que houve, como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Um evangelho que nos faça reconhecer a nossa natureza pecaminosa e nos conduz à cruz para o arrependimento. Um evangelho que mostre que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um evangelho que produza quebrantamento e amor pelo próximo. Um evangelho que não vira as costas para as necessidades das viúvas, dos órfãos e daqueles que carecem, que são mais necessitados. É desse evangelho que eu estou falando, que precisa ser pregado. Aleluia, Jesus. E nós não temos visto isso. Também precisamos procurar essa dracma que está perdida dentro da casa, dentro da igreja. A igreja precisa resgatar os valores e princípios de obediência. Já estou finalizando. Repita comigo: obediência. Obediência. Tem muito crente fazendo o que quer sem dar satisfação. Eles estão dizendo assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Não obedece a pai, não obedece a mãe, não obedece os seus líderes, não obedece os seus pastores. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, preste atenção, olha para mim. Se você não consegue obedecer a pessoa que você está vendo, Meu Deus. muito menos você vai conseguir obedecer a Deus se você pecar. É Deus. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 13, 17 diz assim, pastor aqui: obedecei aos vossos guias e submetei-vos a eles velam por vossas almas como quem vai ter que prestar contas. Em Lucas capítulo 6, verso 46, o Senhor Jesus diz assim: porque me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando. Então precisamos resgatar o princípio de obediência. E também precisamos resgatar o princípio de respeito e de temor a Deus. Se você for no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 6, ele profetiza assim: eu sou o Senhor. Se eu sou Pai, aonde está minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Porque nós chamamos Ele de Pai e chamamos Ele de Senhor, mas não honramos o Pai e não respeitamos o Senhor. As pessoas hoje estão brincando de ser crentes. As igrejas hoje são tudo. Elas são casa de show, elas são teatros, elas são cinemas, passarelas de moda, menos a casa do Senhor. Membros entram comendo chocolate, membros entram trazendo biscoito, trazendo chiclete, latinha de refrigerante, sem contar aqueles que trazem o iPad, o iPod, não pode, deixa os celulares ligados, sem reverência nenhuma, sem respeito nenhum. E tem aquela outra classe que vem para a igreja a ficar falando mal da vida dos outros, de fofoquinhas. Precisamos resgatar. Eles não têm temor a Deus. Meu Deus. A igreja está vivenciando tudo isso. Pastores e adultérios pregando nos púlpitos, ministros ministrando e tocando em fornicação. Aonde está o temor desse povo? Irmãs mentindo, roubando, trapaceando a mesa de oração. Meu Deus. Membros comprando e não pagando, passando cheque sem fundo. Aonde está o temor do Deus que você diz que é teu Pai e teu Senhor? Nós estamos precisando resgatar tudo isso. E é com urgência, pastor aqui. Eu vou repetir, precisamos resgatar isso com urgência. A dracma do respeito e do temor a Deus que está perdida.
Quantos me ouvem, diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu nessa noite poderia falar ainda muito mais. Nós poderíamos falar da dracma da santidade. Nós poderíamos falar da dracma da integridade. Mas eu quero finalizar aqui dizendo o que foi dito no começo. Para revermos princípios e valores dá muito trabalho e requer muito esforço. Para remover toda essa sujeira, nós vamos empenhar muito esforço. Mas a minha oração e o meu pedido é que nós não venhamos a nos cansar e nem desistir, que continuemos nos esforçando até encontrar essa dracma que se encontra perdida dentro da sua casa e dentro da vida da igreja. O apóstolo Paulo diz assim: eu zelo por vós com o zelo de Deus, porque tenho que apresentá-los como uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, a um só esposo, a saber, Cristo Jesus. E nessa noite, que Deus possa nos abençoar com essa palavra.